Pastor, é uma honra tê-los aqui conosco. Sinta-se em casa. Já estou sentindo. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para abençoar os nossos amados irmãos que aqui estão nesta noite, que levam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho, que rodam o mundo aí. Recentemente estavam na Europa, né, fazendo a obra do Senhor. Estão conosco aqui nesta noite. Eu quero orar pela vida deles e deixar o Senhor bradar e usá-los assim como o Senhor bem quiser. Deus de unção e Deus de glória, louvado Senhor seja o teu nome entre as nações. Nesta noite, Senhor, que tanto nos alegra, Senhor, com um presente, Senhor, com a vida dos teus servos, Pai, na nossa, Senhor, humilde casa de oração. Senhor, que o Senhor vinha, Pai, nesta hora, Senhor, resplandecer, Deus, o seu rosto, Pai, sobre a vida deles. Abrir, Senhor, o horizonte, Pai, sobre eles, Pai, abrir o mar, meu Deus. E que aonde, Senhor, eles colocarem os pés, meu Pai, o Senhor venha, Deus, honrar de forma tremenda e santa. Deus, nós não temos, Pai, palavras para te agradecer, Senhor, pela presença dos teus servos aqui em nosso meio nesta noite. Mas, Deus, estamos sedentos, Pai, de ouvir, Pai, continuar a ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, através dos teus servos nesta noite. Fica, Senhor, adiante do teu povo, Senhor, porque, Deus, nós somos, Pai, o teu rebanho, Senhor, ovelhas, Pai, do teu rebanho. Usa, Senhor, os teus servos, conforme o teu querer e a tua vontade nesta terra. Nós os abençoamos, ó Pai, com todas as sortes de bênção, Senhor, nesta terra. Sejam eles, Pai, sal, sejam eles, Deus, luz, sejam eles, Pai, oh Deus, um farol, Senhor, que ilumina, Senhor, que guia, Senhor, e que dá estratégia aos teus servos. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, ó Pai, e desde já, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Pastor André. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz a todos. Quantos estão aqui felizes, alegres, regozijantes? Diga dá um brado aí, melhor ainda, dá um brado aí, glória a Deus, aleluia. Expresse aí seu amor, sua gratidão a Deus. Tudo bem com vocês aí, gente? Glória a Deus. Eu espero que minha garganta me ajude, porque eu estou me recuperando. Semana passada eu fiquei, final de semana todo sem voz. Sábado passado eu fiz um jejum, sabe do quê? De falar com a minha esposa. Fiquei de sábado à noite até segunda-feira de manhã sem falar com ninguém. Até com ela eu fazia gestos, mímicas, WhatsApp, né? Nessa hora ajudou muito, né? Mas aí estou me recuperando. Espero que a garganta aqui coopere. Diga amém por isso. Amém. Amém. Nós temos um ministério, fomos apresentados aqui já. Temos um ministério onde nós temos contribuído com o corpo de Cristo, aqui no Brasil, na Europa, enfim, onde Deus tem nos levado. Mas eu quero aqui compartilhar quero falar algumas coisas aqui que eu acredito que venha adicionar a sua vida espiritual, ao seu ministério, à sua família, todas as áreas da sua vida. Amém? Vamos abrir então para isso o Evangelho de João, no capítulo de número 6. Para quem não sabe, eu conheço o apóstolo Alex. Hã? Ah, tá aberto. Cadê? Ah, tá. Dunk. Desde que ele era pequenininho, tá ali sua mãe. Eu lembro dela também. Tá aí a Magda, que não conhece não, né? Desde criancinha, né? A gente era de parquinho juntos, também ali, o irmão dela, o Kleber. Tem mais alguns rostinhos que eu reconheci aqui também, daquela época ali da Moca. Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ver então. Evangelho de João, capítulo número 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos.
E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai-o assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e chegaram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Amém? Amém. Pode se assentar? Está dando um pouquinho de eco aqui. Esse texto aqui, ele ocorre, na verdade, essa experiência ocorre no terceiro ano do ministério de Jesus, que inicia-se após o batismo. Ele teve ali aquele ano onde ele ficou só, ele teve o ano onde começou a tomar, o seu ministério tomou uma proporção grande, se tornou popular, e agora começa uma nova fase do ministério dele, uma fase de oposição, uma fase de inimigos, uma fase onde ele estava pisando em casca de ovo. Tudo era delicado, porque eram momentos cruciais, momentos decisivos para que ele pudesse concluir o seu objetivo. E qual era o objetivo dele? Chegar na cruz. Mas antes disso, ele tinha um trajeto todo a ser seguido. E qual era esse trajeto? Ele já chega chegando. Quando ele chega chegando com um discurso. Qual era o discurso? O discurso dele não era como a gente está habituado a ver aí: venha fazer a campanha da vitória. Não, não era esse não. Venha aqui tomar posse da bênção. Não, também não era. Venha fazer a semana de descarrego. Não, não era nada disso. Ele dizia o seguinte: o tema da pregação dele era apenas isso: arrependei-vos, crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Com esse tema, com essa pregação, com esse discurso, ele, de imediato, ele atrai quatro pessoas, né? João, Tiago, né? Simão Pedro, enfim, ele começa a pregar, e ele, depois desse ano de solidão, onde só ele e o Espírito Santo estavam ali comungando, ele provando agora dessa nova fase, dessa nova experiência, desse novo ser que estava adicionado no seu ministério, e agora ele começa a percorrer pregando o evangelho de poder, e esse evangelho de poder agora trazia novidades. Qual era a novidade? No momento que ele estava performando o seu ministério, o que acontecia? Qual era a experiência? Qual era o resultado dessa pregação? Demônios que até então não eram expelidos das pessoas, senão o único que teve uma experiênciazinha, né? Onde por meio do louvor de Davi, fazia coceguinha lá no demônio de Saul lá, e aí ele ficava livre, né? Por momentos, né? Daquele demônio. Mas agora Jesus, ele efetivamente, ele aplicava esse poder que resultava na libertação imediata e definitiva das pessoas. E todos se maravilharam com essa performance de Jesus, onde ele colocava a mão, mandava embora, o demônio era expelido. Ele colocava a mão ali, em leprosos foram curados. E aí esses homens que estavam ali agora seguindo Jesus ficaram admirados e começaram a segui-los. E aí a fama de Jesus foi lá em cima, né? O ibope dele subiu.
Tem uns que o Ibope está baixo, né? Quem já viu ministérios que começam bem, depois o Ibope abaixa? Aí começou com Jesus também essas fases, né? A fase de ele andar só, de ele entender a estrutura, como ele ergueria, como ele edificaria a igreja de Cristo, a igreja dele. E aí agora acontece um negócio diferente agora. Jesus já tinha uma equipe, já tinha amigos, parceiros, pessoas que estavam ali avolumando ao ministério, agregando ao ministério dele. E agora é o ano da oposição, porque é o tal negócio. Quando vocês ouviram aquela frase, quanto maior, não vou falar o tombo não, maior a luta, né? Quanto maior a luta, né? Tem pessoas que passam dificuldades terríveis, é porque a vitória também é grande. E assim também foi o ministério de Jesus, de tal maneira que ele queriam matá-lo, porque ele estava ficando em evidência, e tudo que torna evidente, torna-se perseguido também, e ele começou a ser perseguido agora, e agora ele decide ter um passo novo. Qual? Ele já tinha passado pelo deserto somente ele e o Espírito Santo, quando de repente ele é surpreendido por uma outra companhia. Quem? Um anjo caído, o inimigo de nossas almas, que começa a falar, a influenciá-lo, tenta de alguma maneira despistá-lo, tirá-lo do propósito, e ele segue firme, usando o que ele tinha em mãos, a lei e os profetas. E agora usando e utilizando como arma a lei e os profetas, ele lá atrás no deserto, ele combate o inimigo. E agora, o que acontece agora? De novo, ele vai para onde? Deserto. Ele tem essa iniciativa de ir para o deserto. Eu sei que todo mundo aqui gosta de ir para o deserto. Quem gosta de ir para o deserto? Quem gosta aqui, levante a mão. Acha o deserto bacana? Quando a gente foi agora para a Europa, a gente passa por cima da África e passa por cima do deserto. Era por volta de 6 e pouco da manhã, 6 e pouco? 6, 7 e pouco da manhã. Eu abri a janelinha e passando pelo deserto do Saara ali, você vê só aquele furacão de areia, você não vê nada, só areia, aquele monte de areia, aquela nuvem de areia passando. Deserto, você não vê nada, você não enxerga nada. Se você quer tomar um copo de água, você vai tomar uma sopa de areia. É assim. E eles foram para onde? Deserto. Porque no deserto é que há uma metamorfose, uma mudança, onde muitos aqui eu acredito que passaram. E aqueles que não passaram, vão passar por esse laboratório de experiência. Porque é no deserto que a gente sabe quem é quem. Como foi a frase que eu usei? Não lembro. Eu utilizei uma frase no comentário e agora esqueci. Mas aí Jesus agora no deserto agora, e a multidão caiu na pegadinha de Jesus. Caiu na pegadinha de Jesus para ir aonde? Para o deserto. Quem é a multidão? A gente vê aqui nesse texto aqui que a gente vê alguns personagens. A gente vê aqui os discípulos, a gente vê a multidão, a gente vê um rapaz, a gente vê entre os discípulos, né, o André, a gente vê Filipe. Mas no entanto, cada um tem a sua performance, cada um age de alguma maneira e reage de alguma maneira. Jesus leva todo mundo para o deserto, lugar onde não tem como fugir. Os discípulos tinham lá um certo recurso. O texto diz aqui, 200 dinheiros de pão. Seria a receita, ainda não bastaria ainda para alimentar todo mundo. Conclusão, ideia, eureka, disse Filipe. Manda todo mundo embora, dispersa. Agora você imagina, Jesus, 3 anos para avolumar, para juntar, para rebanhar, para congregar todo mundo, deu um maior trabalho, e os discípulos mandam embora. Percebe que não estava havendo uma conexão, eles não estavam entendendo o real
ideal de Cristo, que era congregar, reunir, ajuntar, para que houvesse uma comunhão, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento. E agora aqui, Jesus, ele deixa algumas coisas escaparem aqui. Quais? Ele primeiro testa Filipe e vê em Filipe incapacidade de enxergar além. Talvez memória curta, porque não lembrou a experiência que teve Eliseu quando chegou ali no capítulo número 4 de 2 Reis, quando ele tem aquela experiência da viúva pobre. E a viúva, ela disse o seguinte ao profeta: olha, lembra que meu marido, teu servo, temia ao Senhor. E as pessoas que temem ao Senhor, olha só, tem aquele sentimento intrínseco que não vai acabar ali. Só que aí a gente vê a incapacidade de entender de quem realmente se tratava a companhia de que Filipe estava tratando. Filipe não entendeu com quem ele estava lidando ainda. Até então, um pregador novo, com uma nova doutrina, mas não estava entendendo de fato quem era aquele que estava na sua companhia, ou melhor, quem era aquele que ele acompanhava. Filipe agora olha e vê que está limitado. Agora eu pergunto para você: caiu no seu entendimento de que aquele que te salvou, aquele que te chamou, aquele que você acompanha, ele não é limitado, ele tem poderes ilimitados? Eu não entendi. Ele tem poderes ilimitados. E agora eles se deparam com uma limitação de entendimento, porque ainda não tinham associado ao caráter de Deus. Viram a experiência do poder, mas não estavam ainda, não tinham identificado, não se conectaram a quê? Ao caráter de Cristo. De que aquele que o segue, de que aquele que o acompanha, não com o sentimento que a gente leu aqui, da multidão. Filipe era discípulo. E discípulo, como a gente leu aqui, Jesus aqui primeiro se assentou com quem? Ali com seus discípulos. E a gente vê aqui a aplicação do resultado de um momento de comunhão. Comunhão. Fale comigo, comunhão. Comunhão foi o segredo, foi o que precisou a igreja de Atos dos Apóstolos para que ela crescesse em volume, em poder, em qualidade. E a igreja de Atos dos Apóstolos, porque todos os dias havia essa comunhão, e a comunhão, eu vejo algumas coisas que são fundamentais, e o que resulta na comunhão. A comunhão alinha pensamentos. A comunhão alinha pensamentos. A comunhão alinha espírito. Pensamentos, espírito. Isso é discipulado. Por isso eles tinham esse nome, discípulos. Significa a palavra discípulo, aprendiz, aluno. Por exemplo, Bruce Lee tinha não lembro se é Bruce Lee. Ip Man, quem viu esse filme? Ip Man. Ele era mestre de quem? Do Bruce Lee. No entanto, o Ip Man teve agora aí os seus livros escritos, filmes, né, expostos. Mas quem ganhou a fama? O Bruce Lee. Um bom aluno sempre supera os limites do seu professor. Jesus também. Jesus pregou aonde mesmo? Ele foi na África, gente? Não. Qual foi o ambiente? O ambiente de performance ministerial dele? Que território? Asiático. No entanto, os seus discípulos foram para a África, foram para a Europa, pregaram em toda a Ásia.
Está vendo? O que ele disse? As obras que eu faço, vocês farão ainda maiores. No entanto, mesmo sendo discípulos, mesmo se deparando com a limitação, com o esgotamento financeiro, porque era um momento ali agora do quê? De crise. O que nós passamos agora no Brasil? Momento de crise. Essa palavra se aplica ao nosso momento, porque é um momento de crise. E no momento de crise, o que a gente faz? A gente depila cabelo com as unhas? Não. A gente tira a barba também? Não é assim não. O que a gente faz agora? A gente confia no caráter de Deus. A menos que você é multidão, a menos que você seja multidão. Quando você é multidão, você não possui um entendimento apurado para entender as verdades do reino de Deus. Porque a multidão foi atrás de Jesus porque via os milagres que ele fazia, mas era um sentimento não de adoração como o dos discípulos, que iriam se assemelhar a ele. Por isso, aprendizes, discípulos, alunos, queriam aprender com ele, se assemelhar a ele. A multidão não, seguia Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E isso é um sentimento do quê? De adoração? De devoção? Ou de interesse? Eu vou lá, pego minha bênção, vou para minha casa e... Que reino de Deus? Não quero o reino de Deus. Mas no entanto Jesus, com a sua compaixão, como eu disse, esse texto aqui é narrado nos quatro evangelhos. Lucas diz que enquanto a multidão vinha ter com ele, ele se compadecia da multidão. E sabe o que ele fazia? Toma reino de Deus neles aí. Toma reino de Deus aí, multidão. Toma reino de Deus aí. E ele fazia isso. Tacava reino de Deus neles. Vou lá para receber a bênção. Jesus, toma reino de Deus. E no que se aplica a questão do reino de Deus? A questão de se aplicar a essa pregação do reino de Deus consistia em quê? Em que as pessoas se arrependessem, tivesse humildade, reconhecesse que era pecador, que um dia Adão pecou, e que um dia, por conta do pecado de Adão agora, toda a humanidade em Adão agora tinha data de validade. O homem não era para morrer, o ser humano não era para morrer, era para possuir um calendário sem fim. No entanto, Adão decide ser liderado por Eva, que decidiu ser liderado pela serpente. E quem estava falando na boca da serpente, eu um dia fui médium, eu já sei quem é. A primeira sessão espírita aconteceu ali no Jardim do Éden. Não é isso, né, apóstolo? Então, acabou ali. Porque até então eles tinham um líder. Quem era o líder? Deus. Fez Adão, liderava Adão, tinha comunhão com Adão, todos os dias na viração do dia. E agora, ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Dá-lhe uma disjuntora. E aí começam os problemas. Porque nem todo mundo tem estrutura para receber a bênção. E tem muitos que querem casar, mas não tem estrutura. Não tem estrutura para ser marido. Ah, eu quero casar porque não aguento mais ficar sozinho, sem minha costelinha. Mas ele não lê na palavra, ele não tenta se educar, se estruturar emocionalmente aos padrões bíblicos para se comportar como um marido cristão. E vice-versa, a mulher é a mesma coisa. Não vejo a hora, eu tenho meu maridinho, meu travesseirinho de pele, mesma coisa. Tem muita gente rindo aí, eu sei que Deus está falando, mas é uma verdade. É uma verdade. As pessoas não se constroem na rocha, não se edificam na rocha, não se apoiam na rocha, não se estruturam biblicamente, não se adequam ao reino de Deus, não querem entrar no reino de Deus. E tal negócio. Jesus disse para um cara bonzinho, lá em João capítulo 3, falou para ele: puxa, você é bonzinho tudo, mas tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo.
Porque a fórmula que agora herdamos de Adão agora não serve. Não serve. Para ver o reino de Deus, a fórmula adâmica não serve. Tem que utilizar agora um mecanismo novo. Qual? Reino de Deus. Novo nascimento. Nascer de novo. Ver o reino de Deus. Quando você se adequa à mensagem do reino de Deus, quando a mensagem do reino de Deus vem sobre você, você se abre para essa mensagem, você se arrepende, você nasce de novo, você agora não anda mais segundo o curso desse mundo, você não é mais influenciado pela sua natureza humana, você agora é guiado agora pelo Espírito Santo, e agora, guiado pelo Espírito Santo, você herda, recebe, você se apropria do reino de Deus, e se apropriando do reino de Deus, o que acontece? Resultados como esse. Jesus tinha se apropriado do reino de Deus, e como é agora cheio do Espírito Santo, agora ele prega sobre o reino de Deus. Eu tenho um negócio: quem tem o Espírito Santo, sai de dentro dele o que? Reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo, sai de dentro dele, ele expõe, ele tira para fora o que? Aquilo que está dentro, reino de Deus. E qual é o resultado? Qual é a eficiência da mensagem do reino de Deus? A gente vê aqui agora. Como eu disse, quem tem o Espírito Santo fala do reino de Deus e demonstra o reino de Deus através da performance, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo número 2, não venha a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E agora, Jesus, por possuir o Espírito Santo agora, ele tem o Espírito Santo, tem todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais, e na performance desses dons espirituais aqui, eu vejo nesse texto aqui, ressaltando dois pelo menos, na verdade três dons espirituais. Quais? O primeiro, o dom da profecia. Ele começa a profetizar, e a profecia dele promove, primeiro efeito. Qual o primeiro efeito? Ele exorta. E qual é a exortação? Que o ser humano abandonasse o pecado, se arrependesse e acreditasse no Evangelho. E agora, não só exorta, mas agora também ele edifica, ele constrói, ele cria um fundamento. E qual é o fundamento? Que as pessoas agora acreditassem no novo governo, no novo modelo de vida, no novo conceito, numa nova cosmovisão, no novo entendimento. Qual? Reino de Deus. Qual é o consolo? Você herda a vida eterna, você vai parar no céu. Qual é o resultado disso? Mas é verdade? Pois é. Quantos se lembram lá do bom ladrão? A gente fala o bom ladrão, né? Um da direita, outro da esquerda. Um começou a xingar e blasfemar, e o outro: nós estamos aqui porque nós merecemos. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo eu te digo que você estarás comigo no paraíso. Recebeu consolo. E qual foi o consolo desse público presente aqui? Discípulos que não estavam aprendendo nada até então, porque eles não tinham um aplicativo chamado Espírito Santo. Por isso não dá para entender muita coisa, porque quem traduz é o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lá e começa a ministrar aqui. Ele está aqui me usando, e eu começo a ministrar a palavra. E o Espírito Santo vai convencendo o pecador de que ele precisa se posicionar e abandonar, eliminar o pecado. Ele convence do pecado, da justiça, de que quando você recebe o Espírito Santo e trafega nas vias do reino de Deus agora, você é justificado, não por obras, mas pela fé. Efésios 2:8. Vocês são salvos agora pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Eu tinha o entendimento, quando fiz o seminário no kardecismo, de que nós tínhamos que, por nossas próprias obras, nós herdaríamos
patamares superiores e níveis de entendimento, mas não aqui, lá no outro mundo. Aí depois, quando a gente chegava lá num certo nível, num certo degrau, resetava tudo da mente. Agora pode voltar para a terra de novo, reencarnava. Quem é inteligente sabe que é desconexo, né? Não junta, não. Eu pregava lá em Portugal, eu pregava para um muçulmano, né? Fiz amizade com ele, talvez ele até venha aqui no Brasil. Fiz amizade com ele e comecei a ganhar, e eu peguei. É outro negócio, quando você não ganha no poder, vai na argumentação. Como? Joga uma dúvida. Aí eu falava com ele, né? Eu sei, lógico, né? Mas eu quis jogar, quis comentar, quis conversar. Ele dizia o seguinte: por que as mulheres usam burca? Ah, é para esconder, porque os homens ficam lá olhando, cobiçando. Ah, tá. Então quer dizer que coloca-se a burca para não cobiçar. Quer dizer que aqui não pode ter essa cobiça, né? A mulher tem que ser um para cada homem. Não, é isso aí. Ah, legal. E o pessoal que mata em nome de Deus vai ganhar 7 virgens aí em cima, num lugar que é puro? E aí? Me responda isso. Ficou sem argumento. Mas é assim. Amados. Entenderam? Então nós temos que possuir entendimento para entender que somos justificados pela fé. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos, ela justifica, a palavra de Deus, ela tem esse efeito. O Espírito Santo, ele faz essas atividades que a gente mencionou aqui. Ele vem para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos enfrentar o juízo. E o juízo começa por onde? Na casa de Deus. E quando nós temos em mente que esse juízo começa aqui, então o que a gente faz? Começa a limpar a casa, arrumar a casa. Quantos lembram da mensagem que Isaías trouxe ao rei Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não vai viver. E ele foi lá e se humilhou. E teve 15 anos de acréscimo na sua vida. Quando nós entendemos a mensagem do reino de Deus, a gente vê também os resultados, os efeitos dessa mensagem. Como eu dizia, Paulo, ele dizia o seguinte: eu não vou até vocês com mensagem persuasiva, sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Jesus agora, cheio do Espírito Santo agora, performando o ministério da palavra, exercendo o ministério da profecia, e também agora exercendo também no verso de número onde ele testa a sabedoria de Filipe. Versículo de número 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu vejo ali também a manifestação do dom da palavra da sabedoria, que faz saber o futuro e aquilo que está prestes a acontecer. E agora Jesus, ele sabia o que havia de fazer, por isso agora ele testa para ver aonde está o coração do homem. Que homem? Filipe. Muitas vezes você é testado para quê? Para ver onde está o seu coração. E quando você se depara, muitas vezes, onde você está fundamentado, onde você está apoiado. E eu pergunto hoje, aonde você tem se apoiado? Em que e o que você tem se apoiado? Onde você tem se apoiado? Nesse momento de crise, talvez eu aplique melhor esse deserto, essa crise existencial, essa crise emocional, essa crise no casamento, essa crise nas finanças, essa crise até na enfermidade. Estou passando um deserto, uma crise que eu não estou conseguindo definir esse momento, não estou entendendo o que está acontecendo. Parece que o mundo espiritual está alvoroçado, eu não estou compreendendo. Eu quero saber o que está vendo. Então, meu amigo, minha irmã, qual é a receita? Se gruda, se alinha agora. Faz como os discípulos fizeram. Se assentaram com Jesus. Tem muita gente que se assenta onde? No caminho dos pecadores. E ao invés de serem liderados, influenciados
pela palavra, pelo seu líder. Não, tem sido liderado pelo mundo e pelo sistema. E o mundo e o sistema, ele não se compadece não. O mundo e o sistema não se compadecem, ele não tem dó não, ele passa por cima, ele atropela mesmo. E tem muita gente que tem sido atropelada por isso, porque tem parado onde? Tem se assentado no caminho dos pecadores, tem tentado buscar influência na televisão, a influência dos jornais, a influência do mundo, e não aquilo que Cristo deixou. A palavra de Deus, as verdades do reino de Deus, a verdade do Evangelho. E aí a crise vem. E como você se assentou, e como as pessoas que são influenciadas pelo mundo se assentam nesse caminho, agora usufruem do quê? Dos resultados dessa comunhão com o mundo. E o mundo é orquestrado por quem? Pelo príncipe do século dessas trevas. A Bíblia diz em João, 1 João 5, que o mundo jaz no maligno, já era. Por isso que mundo e reino de Deus é uma associação que não tem como se combinar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 14, que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem. O maligno, o Belial, com Jesus, nenhuma comunhão. Não tem como ter casamento, não tem como misturar, não há uma homogeneidade nisso. Não se mistura. A massa não fica homogênea. Não tem mistura. Mas hoje, Jesus está falando aqui de comunhão. Hoje foi um culto de ceia. Ele está falando de comunhão, que é na comunhão dos santos que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo número 133. Filipenses capítulo 1, versículo número 27. Que Paulo disse o seguinte: uma verdade espiritual sobrenatural. Primeiro Filipenses capítulo 1, versículo de número 27. Não deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho de Cristo. Quando você entende essa unidade, quando você entende essa soma, quando você entende o propósito da unidade, daquilo que Cristo queria idealizar como igreja de Cristo, vamos entender que Ele tem um projeto, não somente aqui na terra de ajuntamento, mas Ele tem um propósito ainda maior, de um ajuntamento superior, na igreja, nos céus, no casamento, nas bodas do Cordeiro, onde lá residirão, estarão presentes pessoas com um corpo novo, um corpo glorificado, que tem as mesmas propriedades do corpo de Cristo, hoje, depois da morte e ressurreição dele. Jesus hoje, da mesma sorte, da mesma maneira, Ele está dizendo aqui para pessoas que olham para si e não veem em si capacidade ministerial para passar momentos decisivos de deserto, momentos difíceis, mas hoje Ele está dando uma receita, Ele está dando aqui hoje para nós um elemento primordial e fundamental para que a gente possa atravessar a crise. E qual é? É se alinhar nesse momento de comunhão. Como disse o apóstolo, aliás, o escritor aos Hebreus, capítulo número 10, verso número 25, não deixei de vos reunir como igreja, como é costume de alguns, antes vede que aquele dia se aproxima. E quando você não se alinha por meio da comunhão, por meio de congregar, vai passando os dias, você não vai atualizando, você vai enfraquejando, a sua fé vai ficando fraca, as lutas vêm, e o mundo vem e atropela você, sua vida e sua fé. Mas Cristo hoje, Ele tem uma receita hoje: vós mesmos desde comer. Ou seja, Ele diz o seguinte, que pessoas que acompanham-o no seu ministério, pessoas que o acompanham porque vê nele autoridade, divindade, vê nele compaixão,
Não a compaixão de um homem, mas uma compaixão que todos os dias ela é renovada, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor. E quem se tratava ali? A pessoa do Senhor. Ele efetua esse milagre sobrenatural. E os judeus esperavam o quê? Num homem, num Messias, diferente dos cristãos, daqueles que os cristãos acreditam. Eles pensavam numa força política, num homem de braço de ferro forte, um político. E viram agora, puxa, mais um vereador aí. É mais um vereador aí que vai dar pão para todo mundo votar nele. Não, não é só isso não. Ele era o Verbo encarnado. Ele faz essa demonstração de poder, onde o poder dele, o dom de poder, e esse dom de poder é o dom de operação de maravilhas, que faz com que objetos inanimados como 5 pães, os 2 peixinhos, comecem a se multiplicarem. Olha que efeito sobrenatural. Não existe um químico que consiga fazer e produzir um efeito como esse. Steven Spielberg tenta imitar, mas não tem como. Jesus faz algo sobrenatural para a sua época, chama a atenção das pessoas, e os discípulos começam a entender melhor de quem se tratava. A multidão que foi lá só para pegar a bênção agora recebe o reino de Deus agora. E qual é o efeito? Dentre a multidão, a gente vê o resultado da aplicação do reino de Deus. Pessoas que foram lá só para extrair. Multidão é assim. Vai na igreja para quê? Para receber a bênção. Ela não vem aqui para adicionar nada aqui na igreja. Na igreja, que eu digo assim, na igreja, não estou falando nessa denominação, é na igreja, geral. Vem, recebe a bênção, ó, e não volta mais. Lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Não entendi. E a multidão, que é a maioria, voltou? É o comportamento. Esse é o comportamento da multidão. Só vem para extrair. Só quero a minha bênção e não quero compromisso com Cristo. No entanto, os discípulos não. No momento da crise, estão aonde? Estão lá no pé de Jesus, na comunhão de Jesus, se assentando, se alinhando com Jesus. Olha a diferença. Mas no meio dessa multidão toda, da multidão, alguém que foi tocado pela mensagem do reino de Deus. Qual o nome dessa pessoa? Não tem nome, mas é ela que Deus usa. Um dia, eu e você fomos como esse menino. Fomos lá para quê? Para pegar a bênção. Eu também já fui assim. Eu não discrimino ninguém não. Eu passei por isso. Passei por isso. Mas no entanto, de alguém que foi para extrair do reino de Deus, Deus me transformou num adicionador ao reino de Deus. De alguém que ia lá só para pegar a bênção e cair fora, hoje Deus me transformou em alguém que agora adiciona, soma ao reino de Deus. Não veio para extrair. Pelo contrário, eu não vim nem para tirar, ou seja, para extrair e nem para dividir. Eu vim para quê? Para somar, para multiplicar. E foi isso que aconteceu. Quando alguém se coloca à disposição do reino de Deus, é alguém que ainda não tem a experiência de um discípulo, mas está querendo melhorar as suas qualificações espirituais. E o que ela faz? Simplesmente se coloca à disposição. Quem está à disposição do reino aqui? Não entendi. Quem está à disposição do reino? Porque é o seguinte, só vê sinal quem vem para somar. Entende? Quem vem para somar. Exemplo, Marcos capítulo número 2. Chegaram aos seus discípulos, a casa estava cheia, lotada, Jesus estava pregando. Tinha lá os fariseus, os doutores da lei. Tinha ali os 4
um paralítico e a multidão. Jesus viu a fé de quem? Da multidão? Não. Jesus viu o quê? Duas coisas, uma positiva e outra negativa. A negativa, que eles diziam o seguinte: quem esse cara acha que é? Falavam isso no seu coração. E ele respondeu com o quê? Com poder. Qual é mais fácil dizer para o paralítico? Perdoados são os teus pecados, ou dizer: toma o teu leite e anda, para que vocês fiquem de boca calada, para calar a boca de vocês, ó, toma aí, poder, levante e ande, tchau. Olhou a fé de quem? Dos quatro, porque vieram para adicionar. O Espírito Santo aqui está me mostrando aqui que tem pessoas que vão começar aqui a possuir agora um elemento sobrenatural adicionado ao ministério de vocês. Tem pessoas aqui que eu vejo subindo uma escada espiritual, e a consequência é para o ministério. Tem pessoas aqui que darão frutos aqui. Eu vejo aqui um tempo onde o céu está se rasgando aqui nesse lugar aqui. E há pessoas aqui que estavam secas pelo deserto, mas que estarão fartas hoje de pão, porque o pão vivo que desceu do céu está descendo aqui para alimentar a sua fome e sede espiritual hoje. Há pessoas aqui que verão o resultado do reino de Deus, porque estão se abrindo, está abrindo o coração, está abrindo a mente. Tem pessoas que entraram até com a mente fechada aqui, mas o Espírito Santo pegou aqui no meio do caminho, te pegou aqui no deserto, como a multidão aqui, foi pegar onde? No deserto. Jesus foi para lá para o deserto, a multidão foi atrás, deixa eles virem, quando chegar lá no reino, quando chegar lá no meio do deserto, eu vou tacar reino de Deus neles. E o que acontece aqui? O reino de Deus está entrando na tua cabeça. Tem pessoas aqui que vão provar uma maturidade espiritual que não provaram durante 3 anos, mas hoje a ficha vai cair, porque o Espírito que começou o homem do pecado e da justiça e do juízo está baixando, está entrando, está vendo agora a tua vida, a tua mente, e está eliminando toda a fortaleza que foi criada durante toda a tua vida, que a mídia, que o mundo colocou, edificou, implementou, concretou na tua mente. Mas hoje o poder mais forte que as estruturas e concreto do mundo, o poder do Evangelho de Cristo está entrando, vai ter atividade. E tem pessoas com deficiência na família, com alcoolismo, vai ver o poder de Deus entrar lá. Da mesma sorte, eu enfrentei drogas, eu enfrentei alcoolismo, prostituição, mentira, espiritismo, era devoto dos espíritos, escravo da vontade e do capricho deles. Não é assim? E tem orixá mimado, né? O reino de Deus é diferente. Cristo é diferente. Eu dizia isso sábado passado, fui parar no hospital por causa da minha garganta. Eu dizia isso para a médica, e a médica, eu falei, eu sou pastor, tudo, é uma jovenzinha, né? 20 e poucos anos, bem jovem mesmo, uma médica, né? Que até admirado. E eu conversando com ela, me identifiquei, né, como pastor, tal. Nossa, como você vai fazer amanhã? Eu falei, amanhã eu vou ficar de castigo, né? Que era domingo, né? E fui no sábado. Mesmo assim, eu estava tentando falar com ela, conversar com ela. Ela falou, olha, se o Edir Macedo te ver, vai querer te contratar. Eu falei, meu passe não está à venda para ele, não. Né? Mas aí ela disse o seguinte, eu conversando com ela, né? E ela se admirou. Eu conversei com... Ela me explicou, olha, eu sou um bandista, assim, tal, desde criança. Eu falei, eu também. Eu fui 21 anos da minha vida, tal. Mas aí, o que te fez mudar? Cristo. Eu entendi o entendimento dele, eu consegui enxergar o coração dele num dado momento, e vi a superioridade, e consegui enxergar nele Criador e não uma criatura, Deus e não um orixá, Deus com letra maiúscula e não um orixá com letra, e Deus para alguns com letra minúscula. Eu consegui enxergar tudo isso, e eu consegui ver
a transformação da minha mãe pequena no centro. Eu vi a transformação do meu pai. Meu pai era alcoólatra e era averso à religião. E meu pai agora estava lendo a Bíblia. Falei, é um milagre. Meu pai ler a Bíblia é um milagre, né? Minha mãe era uma viciada no jogo de bicho, né? Tava sempre ali com o pai do apóstolo, lá na banca, lá na moca, lá. Minha mãe mudou. Um dia eu estava indo, eu pertenci também a uma tribo urbana, e a gente estava indo num show, no Madame Satã, no Retrô. Eu e meu irmão já tinha ido algumas vezes na igreja. E aí a gente, na época eu não tinha carro, né? Aí pegamos o ônibus, ali na Costa Barros. E aí tinha os crentes no ônibus, né? Eu falei pro meu irmão, e aí, você vai cumprimentar os seus irmãos, não? Mas o evangelho me pegou depois. Em poucos dias de entender o evangelho, eu já estava tendo experiências assim sobrenaturais. Sobrenaturais. Novo convertido. Eu trabalhava numa loja da Leves. Todos os dias eu defumava quando entrei. Defumava a loja, né? Fazia o meu ritualzinho lá e tal. Todo mundo vendia, menos eu. Fogo, né? E aí, era assim, foi indo assim. Até que eu me converti. Parei de mentir. Parei de olhar as mulheres indo e vindo. Eu olhava, não olhava corpo, olhava o coração, a alma das pessoas. E aquela compaixão tomou conta de mim. As moças que trabalhavam comigo falavam, olha a bunda daquela moça lá, olha, até eu que sou mulher, olha lá. Eu falei, não pega mais, já era. Clientes estavam em cima de mim lá e eu tratava com educação, colocava elas com educação no lugar delas. Eu era um escravo do sexo. Eu tinha um Deus que eu cultuava todos os dias. Essa compulsão por sexo e ajuntar nome de mulheres no passado. Era um Deus que eu cultuava. E aí quando um Deus mais forte do que esse chega, e aí eu fiquei com um Deus mais forte. Não era uma coisa que eu me policiava, não posso olhar, não, eu estava aqui dentro, para que isso? Quando o evangelho entra dentro, ele transforma de dentro para fora. Eu vejo pessoas tentando transformar as pessoas de fora para dentro, mas não, a transformação do evangelho é de dentro para fora. É a verdade que liberta. E aí eu lembro que eu tinha uma imagem que eu tinha levado lá para a loja de um orixá e deixei lá no fundo. E eu tinha dito para minha cliente, para gerente da loja, olha, eu me converti, eu vou tirar aquilo lá eu sei que Deus não se agrada, está escrito na Bíblia, e o novo convertido já citava a Bíblia, né? Está escrito lá nos 10 mandamentos, entendeu? Que a gente não pode adorar imagens e escultura. Não, mas vai deixar lá? Eu estava falando, não, eu vou tirar. Não vai, não vou. Tá bom. Deus vai dar um sinal. Beleza. Essa imagem estava numa janela, lá no fundo da loja, e estava na janela assim janela, cimento e tal, normal. Daqui a pouco saí, fui almoçar. Quando eu estou chegando, o que acontece? Um barulho lá no fundo. Todo mundo foi ver o que foi. Um barulho. O que aconteceu? Tinha um monte de poeira lá. A parede, onde estava a imagem, caiu. E ela caiu e espatifou junto com tudo que estava lá. Caiu sozinha. Por quê? Deus honrou a palavra do servo dele. Independente da idade, o nível que você está hoje, Deus vê em você potencial. E qual é a palavra? Dei você mesmo de comer. Você tem um potencial ministerial escondido aí. Dentro de você tem alguém que você ainda não conhece.
Mas esse alguém que você ainda não conhece, é esse alguém que você não conhece que Deus vai tirar para fora e vai fazer de você um produtor do reino de Deus, assim como fez para os seus apóstolos, que até então eram pessoas sem experiência, mas depois tornam pessoas produtoras para o reino, que viajam, passam limites, passam de países, passam de fronteiras, passam de continentes, e o evangelho do reino de Deus continua esmagando e destruindo toda a estrutura e todas as obras deixadas pelo diabo. Deus hoje vai fazer de você um produtor. Deus vai fazer de você hoje o quê? Alguém que vai ter um entendimento diferente e a partir de hoje vai adicionar ao reino, vai somar ao reino de Deus e vai multiplicar o reino de Deus aqui. Eu quero que você se coloque de pé para que a gente ore junto como equipe, como ajuntamento, como igreja. Eu creio na provisão de Deus, creio. E a provisão de Deus vai chegar onde você está limitado. Agora mesmo, recentemente, lá em Portugal, eu levei o meu telefone, onde eu, todos os dias, eu toco nossa rede social, a nossa página lá, né? Conversava toda hora com minha esposa, né? Ela não foi. Eu fui para ficar 40 dias e acabei ficando 3 meses. E eu ia para a Itália. No dia, aliás, uma semana antes de ir para a Itália, o telefone caiu no chão, fui levantar do carro. Quando eu levantei, ele caiu, ainda estava com uma bota, um coturno, ainda chutei ainda por cima o telefone. Falei, meu, já era, perdi o telefone. Ele foi ficando com uma manchinha, foi escurecendo e pum, já era. E eu não poderia até então comprar outro ali, naquele momento. Oramos, nós fomos ministrar numa igreja e até perdi essa imagem, mas eu vou ver se eu recupero. Tinha uma senhora lá, uma moça, que estava com um mioma bem grande na barriga. Estava visível, um mioma bem grande. Nós oramos ali e o mioma murchou ali na hora. Na hora murchou o mioma. E aí, nós continuamos, né? Eu comentei com o sobrinho dela, que é o pastor da igreja. Ó, estou precisando de um telemóvel, né? Lá fala-se telemóvel, aqui é celular, né? E ela falou, minha tia conhece um cara que está vendendo aí um S3 e tal. Eu falei, beleza, quanto? 80 euros. É meu, beleza, vou pegar. Aí o cara estava vindo da Espanha, aí o cara não veio, né? A tia dele falou o seguinte, vamos nos encontrar hoje de manhã tal, em tal lugar. Foi eu, meu amigo, pastor, que é advogado lá. Se ele não for, eu empresto o meu. Fechado. Chegou lá, o cara não foi. E ela foi. Eu falei, bom, como eu tinha dito, se ele não vir, eu emprestava o meu, mas Deus mandou te dar. Tó. É isso aí, tá ali com ela. Provisão. Novo convertido, naquela época não tinha celulares como hoje, não tinha comunicação. Eu ajudava um pastor em Itaquera, aqui, na São Teodoro. Um pastor que me ajudou, me apoiou no ministério. Aprendi muito com ele na época. Mas eu estava passando um momento deserto também, né? Um momento de transição financeira, né? Emprego. E eu tinha combinado com um outro pastor na rua Tabatinguera, aliás, na Rua do Carmo, num escritório. E chegou lá, combinei com o cara, tal horário, o ônibus furou o pneu, o metrô quebrou, eu tinha saído de Itaquera, que eu tinha dormido na igreja, e eu morava na época na Zona Norte, lá no bairro do Tucuruvi. E aí, atrasou tudo, o pastor não me esperou, e não deixou o dinheiro que eu tinha combinado com ele, e eu fiquei sem dinheiro nenhum, ali no centro de São Paulo. A gente tem que se adequar às coisas simples. O que eu fiz? Já que não tinha telefone celular naquela época, eu parei no orelhão, comecei a orar no orelhão, comecei a ligar para Deus ali, comecei a orar tal, ali no meio do orelhão, ali na rua Tabatinguera, e orei, criei. Falei, bom, já sei, mente de crente é assim, né? Imagina tudo, né? Eu vou andar, um espaço vai ter o dinheiro no chão, no envelope, ou um dinheiro correndo. Eu olhando para o chão, quase
me deparei com um cliente na rua. Ele, rapaz, eu tô atrás de você, não te deram recado? Eu falei, não, vamos lá no escritório, ele estava me devendo. Sabe o que ele fez? Andamos até o escritório, me pagou na hora em dinheiro. É assim, provisão de Deus é assim. Mas ele não tem só provisão financeira, ele tem provisão espiritual para gente que não aguenta mais. Eu creio, Senhor. Se o reino entrou, a provisão chegou. Casamento esgotou, provisão de Deus hoje. Tem pessoas que Deus vai curar aqui hoje. Jesus viu a multidão chegando até ele e curou os enfermos. Eu quero falar aqui, como eu tenho visto. Hoje pessoas aqui vão curar. Deus vai curar a audição de pessoas que têm, sai coisas da orelha aí. Deus vai curar hoje. Pessoas com dor de ouvido, pessoas com dores aqui, hoje Jesus vai curar aqui. Como eu costumo fazer sempre depois do culto, eu oro pelas pessoas, que Deus vai me dando palavra de conhecimento, vai me mostrando as coisas e a gente vai orando. Vamos orar como igreja. Pai, em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu oro aqui, Senhor Deus querido, para que os céus continuem abertos sobre este lugar. E que agora nós venhamos ver, provar, experimentar agora os efeitos dessa mensagem, da pregação do reino de Deus. Eu oro para que o poder do Espírito Santo, eu oro para que as revelações do Espírito Santo, eu oro para que as inspirações do Espírito Santo continuem atuantes, continuem presentes, continuem efetuando os seus respectivos resultados nesta noite e durante essa noite ainda. Em nome de Cristo Jesus, eu oro para que o poder de Cristo promova a provisão, promova o restabelecimento do reino de Deus no casamento, na família, que haja ministérios produtivos. Eu vejo gotas de azeite caindo na sua mão. Deus, aleluia. Isso se transforma numa glória. Eu vejo a nuvem, uma glória tomando o seu interior. Deus está mexendo e tocando no seu braço. Para futuro mundo que decoma na rasher. Nebre a furqueirana come decoma para. O Espírito Santo tem ministrado no seu coração. E você, eu vejo você intercedendo por um círculo de pessoas que até então você não tinha visto uma maturidade. Hoje o Espírito Santo está visitando cada um deles. Na verdade, Deus falou com você essa semana. O sonho que Ele disse a você, você vai começar a ver um por um durante esses 30 dias. Vai ver a maturidade e o resultado da tua intercessão para a vida de cada um deles. Eu vejo uma caneta nas tuas mãos. Eu vejo um convite. Eu vejo um carro andando para lá e para cá. Mas além desse trabalho temporário, eu vejo Deus dando excelência ministerial, excelência espiritual, excelência na pregação. Eu quero orar aqui por uma pessoa com problema aqui no pé, no tornozelo, na verdade. Rápido, quero orar por você aqui. Rápido, vem aqui, nós vamos orar por você.
Coloque a nama do coromodo choromodo filho de comanai. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, você crê? Pega na minha mão, filho. Pega na minha mão, vem cá, vem cá. Mexe aí. Dói? Só quando eu ando. Anda? Anda em nome de Cristo. Dá a mão para aqui, para o amado. Dá a mão para ele. Aperta aqui. Santo Espírito de Deus. Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Toda seta maligna, no poder do Cristo ressurreto, em nome de Cristo Jesus. Mexe. E aí? Bom. Dói? Não dói, bem melhor. Bem melhor ou não dói? Não dói. Nada, nada? Nada, nada. Pode voltar para o seu lugar, você? Obrigado. Pode voltar para o seu lugar? Dói? Não. Não me convenceu. Não, não dói. Testa aí. Zerado? Zerado. Pode voltar para o lugar. Aleluia. Amém, amados? Deus tem sinais, prodígios e maravilhas para aqueles que vão, que adicionam ao reino de Deus. Se colocam como equipe e não como simples torcedores. Ah, estou aqui torcendo. Não. Deus te chama para o time. Venha ser um atacante. Amém? Venha ser atacante. Venha ser um apologeta, um defensor da fé. Chega de gol contrários. Porque agora é tempo da gente dar goleada. Goleada no mundo. Que o reino de Deus, ele vai avançar. Através da minha vida, que creio. E você crê? Amém. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Alex. Aleluia. Aleluia. Ô, glória. É para Jesus é forte, para Jesus é forte. É forte. Pegar água. Olha,